E o Jornal TV Sul fala agora de um assunto que é preocupação mundial: o desaparecimento das abelhas. A falta delas impacta e muito na economia e na produção de muitos alimentos. Por isso, pesquisadores da Universidade Federal de Viçosa, na Zona da Mata do Estado, estão empenhados em descobrir o que tem provocado o sumiço das abelhas. O estudo feito por eles já foi inclusive premiado no exterior. As abelhas estão morrendo. Segundo dados da agência pública e da ONG Repórter Brasil, entre dezembro de 2018 e fevereiro de 2019, quase 500 milhões de abelhas foram encontradas mortas em 4 estados brasileiros. Notícia que preocupa muito quem depende da atividade delas, como é o caso do seu Geraldo. Há quase 30 anos, ele veste um macacão para colher o mel que ajuda na renda familiar. Afeta todos os apicultores. E com isso, com o desaparecimento das abelhas, vai afetar a população toda. Vai diminuir a produção de alimentos, porque a abelha ela faz a polinização e com isso aumenta a produção dos alimentos. Então vai prejudicar todo mundo, não é só o apicultor. O temor do Geraldo não é exagerado. Segundo a Organização das Nações Unidas, 75% dos cultivos destinados à alimentação humana no mundo dependem da atividade das abelhas. E os obstáculos que ameaçam a polinização estão além dos campos agrícolas e prejudicam o equilíbrio do ambiente em que vivem esses insetos. Diversas pesquisas já comprovaram que as abelhas sofrem com a ação de agentes estressores, como o uso de agrotóxicos nas grandes plantações. Isso interfere nas funções de voo e localização desses insetos, o que atrapalha muito o trabalho de polinização que é tão importante. Mas recentemente, pesquisadores da Universidade Federal de Viçosa e da Universidade de Southampton, na Inglaterra, descobriram que as abelhas podem estar sofrendo com outro tipo de problema. As ondas eletromagnéticas propagadas pelas redes de telecomunicações também podem estar atrapalhando o trabalho das abelhas. Em experimentos em laboratório realizados na Inglaterra e no Brasil, cientistas expuseram as abelhas a ondas de radiação eletromagnética e a inseticidas. O objetivo foi comparar os efeitos danosos que esses agentes estressores causam nos insetos. Os pesquisadores ainda estão tentando detectar com mais precisão quais os impactos disso na vida das abelhas, mas já chegaram a algumas conclusões. As abelhas, elas têm mecanismos muito eficientes para navegarem, ou seja, para se posicionarem geograficamente, encontrarem a colônia e encontrarem os recursos alimentares. Muito provavelmente, elas, conforme a nossa pesquisa indica, muito provavelmente elas vão ser seriamente prejudicadas pela exposição a esses campos que só tendem a aumentar. Esses campos eletromagnéticos impactam na questão do sistema neurofisiológico. Ou seja, as células, os neurônios que estão ali responsáveis por armazenar aquela informação, aquela memória, né, de certa forma, são impactados por esses campos elétricos e a partir daí todos esses problemas de comportamento são evidenciados, né? Lembrando que quanto mais próximo ela estiver dessa rede de transmissão, mais intenso será esse campo eletromagnético, então mais severo será esse impacto. A descoberta dos pesquisadores foi premiada pela revista científica Scientific Reports do grupo Nature. A pesquisa foi um dos 100 artigos de ecologia mais lidos do mundo em 2018. O próximo passo é descobrir os impactos dessas ondas eletromagnéticas nos insetos em condições naturais. E levando em consideração a importância desses animais nas culturas de alimentos em todo o mundo, já se tem uma pista do que pode acontecer. Isso pode levar à redução da produção agrícola ao longo do tempo, porque as abelhas vão ficando em quantidades menores, ou a eficiência de polinização delas vão reduzindo, e com isso vai reduzindo essas culturas que são altamente dependentes da produção por polinização por abelhas, né? Nós estamos falando aí de quase a maioria das fruteiras, né? Pêssego, maçã, morango, né? Em maior e menor extensão, né? As curucubitáceas, melão, melancia, essas aí talvez sejam as mais dependente da polinização por abelhas, né? Se as abelhas diminuírem, tem uma redução na produção do mel, na quantidade de mel produzido, mas também tem um impacto na qualidade desse mel.
Abelhas que sofrem consequências de agentes estressores como agrotóxicos ou mesmo como a gente está mostrando agora, campos eletromagnéticos, elas são abelhas que ficam com os ninhos mais fracos e consequentemente são mais suscetíveis a doenças.